Quem é filho de Deus aqui? É que vocês vão apanhar, é por isso que eu perguntei. É que Deus só bate em filho, só para me ficar mais seguro. 2 versículos a gente vai ler. O primeiro está em Oséias, capítulos de número 4, versículo de número 6. E depois a gente vai ler o tema desse trabalho, que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o versículo é de número 14. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Encontraram? O meu povo, diga lá, sou eu. Eu vou repetir de novo, o meu povo, diga lá, sou eu. Ok, então estou com o auditório certo então. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Antes de nós lermos 1 João capítulo 2, verso 14, guarde bem essa frase. Ami denemu hadat melebei ki ata maesetar hadat. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Depois eu vou explicar o que ele quis dizer exatamente. É coisa terrível o que ele quis dizer. 1 João 2,14. Encontraram? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o Bereshit, desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Apenas a parte final, a partir de jovens. Nealsnikoi roti, yetchanoi este kai hu logos tom teu, elchemi minei kai, inereketi tom poneron. Se assentem. Obrigado. Desculpe deixá-los tanto tempo em pé assim. Eu não tenho certeza, eu não posso ter essa certeza, se essa aqui é a última geração de crentes na terra. Eu não tenho essa certeza. Eu não sei se vai ser essa geração que vai experimentar a transformação do seu corpo enquanto ainda estiverem vivos e subirão ao encontro de Jesus. Eu não sei se essa aqui é a geração do arrebatamento. Uma coisa eu sei: de 5 em 5 minutos no planeta Terra morrem 115 mil pessoas. Então, se ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, afirmo que de 5 em 5 minutos
115 mil pessoas no planeta entram em juízo. Agora, a impressão que eu tenho, me parece, eu estou em cima, preocupado até no certo sentido, desde quando eu comecei, a semana passada, a ler o livro do profeta Oséias. Eu quase decorei os 14 capítulos e os 197 versículos. Eu descobri, tem 16 perguntas nesse livro, 26 ordenanças, 10 promessas, 298 predições, 152 versículos de profecias, 134 versículos de profecias cumpridas, e tem 17 profecias que ainda não se cumpriram. Entre as 17 profecias neste livro que ainda não se cumpriram, infelizmente, está aqui a profecia do capítulo 4, versículo 6. Então, essa profecia que está aqui no capítulo 4, versículo de número 6, por mais que ela está categorizada naquelas profecias que nós chamamos de profecias que estão em cumprimento, visto que ainda não aconteceram na sua plenitude, mas estão em cumprimento, porque lá atrás eles escolheram os resultados que aparecem negativamente nesta profecia, o reflexo dela ainda acontece nos dias de hoje. E hoje, aqui, diante desse auditório, os que estão me ouvindo em casa, eu não estou falando com a nação de Israel. Eu tenho uma vivência muito particular com o povo judeu. Já trabalhei em Israel, convivi mais de 20 anos com um patrão judeu que só falava hebraico e inglês. Frequentei sinagogas, não como comungante, judaizante na sinagoga, não, por interesse empírico e pesquisador. Então não é um auditório de judeus para aplicar o texto na base que foi para eles, mas me parece que o mesmo acontecimento que ocorre e que ocorreu na época, aqui no capítulo 4, em particular o versículo 6, é o que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Aí eu fiquei preocupado, sinceridade. Quando eu peguei a etimologia da palavra destruído, no texto original, eu descobri que destruído aqui é Ki-Hadat. Ki-Hadat. E Ki-Hadat, a expressão destruído, a língua hebraica é pictórica, você pode fazer uma moldura teológica dela, inclusive, porque cada caractere ele tem uma significância, cada letrinha do alfabeto, se você pode escrevê-lo, mas você pode desenhá-lo, pode fazer uma moldura dele, um quadro dele, que ele tem uma mensagem. E quando você pega a palavra destruído aqui nesse texto, você encontra a palavra apodrecendo lentamente. Você encontra a percepção que esse acontecimento aqui é quase que imperceptível. Você não percebe quando esse verbo aqui aparece para conotar a palavra destruição, porque é uma destruição lenta, quase que não se percebe. E essa destruição lenta, quase que não se percebe, ela está atrelada a duas coisas, pelo menos. Eles não têm conhecimento do que, afinal? Sabe do que? Da lei.
Na base, na época deles, foi da lei. Agora, quando a gente pega esse texto e apresenta ele para a nossa atualidade, para a nossa realidade, eu não estou falando aqui da Torá, não estou falando aqui da Tanakh como um todo, a ideia do povo judeu de se conhecer a Bíblia, Antigo Testamento, por exemplo. Não é disso que eu estou direcionando, mas o alerta profético, já que a profecia é para hoje, é Deus dizendo: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta Escritura, lhe falta a Bíblia, lhe falta conhecimento da palavra, lhe falta conhecimento dos sagrados textos. E aqui tem um fato interessante que é bom a gente perceber: o meu povo está sendo destruído. Espera aí, mas eu sou igreja. Nada destrói a igreja, nada vai parar a marcha da igreja. A igreja é indestrutível, sim, é verdade. Mas essa igreja, nela tem um povo, e só tem uma coisa que me parece que destrói o povo de Deus: não é o diabo. Fizeram uma macumba contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, eles querem me destruir. Não, nada te destrói, a não ser uma coisa. E sabe o que é? Analfabetismo bíblico. Então me parece que o texto está dizendo: só tem uma coisa que tem capacidade de destruir o povo de Deus. Só tem um fato, uma ação que pode fazer com que o povo de Deus apodreça de maneira lenta, ou seja, sem perceber. O que é? Analfabetismo bíblico. Me perdoe a minha percepção, mas a minha geração é analfabeta bíblica. A minha geração, me perdoa o que eu vou dizer, e quem está me vendo e me ouvindo, ela não conhece Escritura. E essa percepção não é nova, essa percepção não é a criação minha. Na época de Jesus, ele olhava para pessoas que até se diziam experts nas Escrituras, e dizia, apontava, sem medo de errar, dizendo-lhes: errais. Ele não dizia: vocês estão com uma possibilidade de errar, ou vocês erraram. Não, ele dizia: errais, ou seja, um ato contínuo. Errais por quê, Senhor? Porque é por causa de duas coisas: vocês não conhecem a Escritura e muito menos o poder de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se vocês quiserem poder, mas poder de verdade mesmo, ele tem que estar conectado, ele tem que estar ligado, ele tem que estar encapsulado ao conhecimento de Escritura. Eu não acredito numa geração que se diz poderosa, mas que não tem Escritura. Não acredito. Não acredito em cultos disso. Como foi o culto? O culto foi poderoso, o culto foi extraordinário, a gente subiu pelas paredes, a gente rodopiou, foi pregado o quê? Sei lá, mas foi poderoso o culto. Eu não acredito nesse culto. Ele pode ter sido tudo, menos poder genuíno, autêntico e puro, que é advindo da palavra de Deus. Fora disso, é só emocionalismo barato que vai durar no máximo 24 horas. Eu não gosto muito disso, mas a pessoa do teu lado é teu amigo? É teu amigo? Certeza? Então, eu não gosto muito disso, mas eu vou pedir um favorzinho para você. Pode ser? Pessoa teu amiga? É amigo, né? Então diga para ela: a vida é tua, estrague como você quiser.
Aí quando você se aprofunda no livro do profeta Oséias, era justamente isso que o povo tinha, a percepção de si próprio. A vida era deles, eles fizeram com ela o que eles quiseram. Em que sentido? Ora, você vê que esse período aqui é de muita prosperidade. Se você buscar o texto da época, socialmente falando, era um período de uma certa prosperidade. Mas era um período de uma certa prosperidade, mas de um esquecimento de Deus muito grande. Ou seja, esse período foi um período em que o povo, olha que interessante, desapaixonou-se de Deus. Não queriam mais saber de Deus. Não queriam mais ler sobre Deus, aprender sobre Deus, achegar-se a Deus. E sabe quem que acabou, desculpe o termo, se lascando por causa disso? O profeta Oséias, porque Deus lhe propôs que ele se casasse. Aí a perspectiva do jovem judeu em se casar é o seguinte: bom, eu vou me casar com uma virgem, eu vou me casar com uma moça que potencialmente pode ser que seja mãe do Messias. Então, pois não, Senhor, eu quero me casar. Ok, então se case. Com quem, Senhor? Bom, vá na primeira zona de meretrício que você encontrar e pegue uma das piores que tem lá. E foi o que ele fez. Casou-se com uma prostituta. É evidente que nas entrelinhas a gente se pergunta: mas por que o Oséias se casou com uma prostituta? É porque Oséias é o seguinte: ele pregava a mensagem, só que Oséias ele ia virar a mensagem. Então a mensagem não era só o que ele falava, a mensagem seria a vida dele. A mensagem não seria só as suas palavras, a mensagem seria a sua vida. E qual seria a mensagem que com a vida Deus usaria o Oséias para pregar? A mensagem seria com essa temática: vocês são ruins, vocês são péssimos, vocês viram as costas para mim, vocês que esquecem de mim, mas eu ainda amo vocês com um amor restaurador. É isso que Deus fez. Então seria inconcebível essa escolha enquanto cônjuge, enquanto esposa, enquanto companheira. Mas Deus, nesse casamento do profeta, estava dizendo: essa nação é pecadora, mas eu ainda os amo. Essa nação se esquece de mim, mas eu tenho um plano na vida deles. Essa nação vira as costas, mas eu ainda os amo com um amor restaurador, um amor reconciliador. Eles pecam, eles transgridem, eles não querem saber de mim, mas o meu amor ainda está de pé e é inquebrantável. Era isso que Deus estava dizendo. E abrindo um parênteses aqui, olha, eu confesso, eu não sei o que Deus viu em vocês. Eu não sei o que Deus viu em mim. Eu não sei o que Deus viu em nós, para Ele nos amar tanto assim. Se você soubesse a dimensão do amor que Deus tem por você, se você soubesse a dimensão da paixão amorável, divina que Deus tem pela sua vida, é por isso que nessa 10ª EBJ, o amor de Deus, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te encher, Ele vai te colocar de pé. Ele não permitirá que você volte para casa da mesma maneira que você chegou aqui. Não vai voltar de cabeça baixa, não vai voltar depressivo, não vai voltar desesperado. Não, pelo contrário, o amor de Deus, Ele vai te restaurar e Ele vai te curar, em nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, eu não vou entrar nos pormenores, nos detalhes, os filhos que esse casal teve. Oséias, ele tem 15 poesias proféticas, ele fala em forma de parábolas aqui. Mas o que eu quero é chamar a tua atenção nessa acusação que está aqui no versículo de número 6. É uma acusação aqui no capítulo 4, é uma mensagem de juízo. E essa mensagem é para um povo que se tornou pródigo.
Essa mensagem, ela é elucidativa para aquele povo daquela época e da nossa também, dizendo o seguinte: essa destruição está acontecendo, essa destruição pode acontecer, porque está faltando para vocês conhecimento. E quando se pega a palavra conhecimento aqui, ela está atrelada à lei da época, mas ela está atrelada evidentemente para nós aqui ao conhecimento da palavra. Eu acho que já foi dito aqui, eu acompanhei alguns cultos hoje à tarde. A média do brasileiro ficar no celular, por exemplo, é 9 horas. A média do brasileiro fazer uma leitura diária é 6 minutos. A média de leitura de livro dos brasileiros, por exemplo, é basicamente de um livro a cada 2 anos e meio. Ou seja, essa geração é uma geração, me perdoe, disfuncional nesse sentido bíblico e teológico. E o que eu acho interessante, e agora eu me lembrei de uma visita que eu fiz uma certa vez numa sinagoga do muro lá das Lamentações, o Kotel Hamarav. Do lado esquerdo tem uma sinagoga, e nessa sinagoga do lado esquerdo, bem no sopezinho do muro, só podem entrar homens. Do lado direito as mulheres entram com o seu véu na cabeça, se desejarem fotografar o muro, orar no muro. Mas nessa sinagoga, eu me lembro como se fosse hoje, em 2016, eu entrei lá e observei que tinha um rabino. Ele estava com o seu chapéu preto, ele estava com o seu talit, ele estava com a barba comprida, e o seu filho de 7 anos estava na frente dele e chorava de maneira compulsiva essa criança. E ele apontava o dedo para esse menino e brigava com ele, gritava com esse menino, e à medida que ele gritava, ele chorava. E quando eu vi aquilo, eu cheguei perto para observar o que é que ele estava falando para o seu filho. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: como pode, meu filho? Você já é um homem com 7 anos de idade, tendo lido a lei de Deus 75 vezes, e na hora da oração você ainda erra uma frase diante de Hashem. Você não é digno de estar aqui, porque você não deve errar as escrituras. Aí eu pensei, 75 vezes parece filhos de crente da Assembleia de Deus. Eu conheço meninos judeus com 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Pastor Francisco, eles sabem de cor, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Malaquias, sem abrir a Taná, sem abrir a Bíblia. Eles têm de cor isso. Você pega o livro de Devarim, Deuteronômio, que é a repetição da lei, está escrito lá: olha, você vai ensinar para os filhos de vocês, estando de pé, estando sentado, estando na mesa, vocês vão inculcar na mente deles a palavra de Deus. Sabe o que é inculcar? Abre a cabeça, coloca a palavra lá dentro, fecha a cabeça e fica vigiando para que a palavra não escape da cabeça dele. Mas hoje a primeira coisa que se dá para os filhos não é uma Bíblia, é um iPhone. E que não tem nesse iPhone um aplicativo da Bíblia. Meu Deus, por que a igreja está diferente? E não vem com esse papo que esse período da igreja é o período mais poderoso da igreja. Isso não é verdade. Eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas eu estou na igreja há 52 anos. Um culto na nossa igreja há 30 anos, há 40 anos, era muito diferente dos cultos atuais. Hoje está mais para show do que para culto. Está muito diferente. Há 30 anos, há 40 anos se dizia: chegou o momento mais importante do culto. Qual é? A pregação do Evangelho. Mas hoje a gente canta 4 horas e escutamos 15 minutos de palavra. Aqui é diferente. Não estou sendo conveniente, mas aqui está sendo diferente. A prioridade tem que ser a palavra. A prioridade tem que ser a escritura.
o culto tem que ser bibliocêntrico. Porque se nós quisermos cura, tem que estar pautado na Bíblia. Se nós quisermos avivamento, tem que estar pautado na Bíblia. Se nós quisermos mudança de vida, tem que estar pautado na Bíblia. Se nós queremos alegria genuína do alto, tem que estar pautado na Bíblia. Se a gente quiser milagre, tem que ter pauta bíblica. Se a gente quiser fervor na alma, tem que estar pautado na Escritura. Fora disso, é só um emocionalismo que quando você sair pela porta, se acaba. Aí vem uma vozinha lá no fundo que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e fiquei com medo, Senhor. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e na ira, Senhor, se lembra da misericórdia. Eu até creio num avivamento, até creio, com muitas reservas. Se houvesse tempo eu explicaria por quê. Mas me parece que esta época não quer avivamento, não deseja avivamento. Sabe por quê? Porque avivamento ele vai ter que passar por um trilho, e o trilho desse avivamento se chama Escritura, se chama Palavra de Deus. Se nós não voltarmos para a Palavra de Deus, nós seremos destruídos sem nós percebermos. Mas se Deus manteve esse trabalho aqui chamado EBJ, e esse final de semana está fazendo 10 anos, é porque um projeto de avivamento pela palavra, Deus reservou a cidade de Lago da Pedra. Enquanto a cidade de Lago da Pedra, enquanto essa EBJ estiver centrado na palavra, objetivo na palavra, glória pela palavra, presença pela palavra, ensinamento da palavra, esse trabalho vai ficar de pé. Porque onde está a palavra, permanece, fica, porque passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para todos sempre. Me perdoa o que eu vou dizer, tá? Eu sou pastor há 30 anos, eu estou com 52. Com todo o respeito do nosso presidente, os pastores que estão aqui, os pastores que estão me vendo, mas me parece que o meu povo está sendo destruído, e Deus aqui está dizendo de quem é a culpa. Deus está apontando o dedo de quem é a culpa. E Deus aqui é o texto, ele está dizendo o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque você, sacerdote, você rejeitou o conhecimento. Porque hoje me parece que, dependendo do local que tu vai, pastor Francisco, parece que a gente não pode pregar a palavra como ela é. Porque senão vai de encontro àquilo que o sacerdote, mesmo pregando errado, está anunciando. E conforme for o sacerdote, vai ser o povo. Então, se tem uma classe que tem culpa nesse sentido da falta de conhecimento dessa geração, que, senhores, já foi perguntado para vocês aqui, eu vi alguma coisa hoje de manhã, eu estava acompanhando, quem lê a Bíblia há tanto tempo, quem isso e aquilo, já foi dito alguma coisa, me parece. E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: tem um culpado. Tem culpados dessa falta de conhecimento, e se falta conhecimento, falta saber quem é Deus que se revela pelas Escrituras, mostrando a sua vontade para conosco.
E me parece que essa geração está com uma certa dificuldade em querer que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Nós queremos apresentar a nossa vontade, mas não a vontade de Deus. Mas Paulo vai dizer: pessoal, se vocês pegar o corpo de vocês, apresentar a Deus em sacrifício santo e vivo, vocês vão experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E ainda ele vai dizer: eu não quero que vocês se conformem com esse século. E esse século, essa atualidade, eles não querem saber da Bíblia. Tanto é, escute isso aqui, pastor Raimundo já teve sacerdote famoso no Brasil, famoso, que dos seus milhares de seguidores abriu a sua boca e dizendo: atenção, a Bíblia ela tem que ser ressignificada. A Bíblia ela tem que passar por uma atualização para ver se ela consegue acolher as minorias. Ou seja, vamos mudar a escritura, porque o texto é antigo, o texto é arcaico. Aí eu me lembro de uma palavra do John Wesley que dizia: aquele que quer mudar a Bíblia é porque ele nunca foi mudado por ela. Aquele que mudou a sua vida por causa da Bíblia, a Bíblia vai permanecer a mesma na vida dele. Porque a Bíblia, a palavra, o texto, ele não é só papel. A palavra é uma pessoa. O verbo se fez carne. A palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que eu me lembro? Que essa geração está parecendo o povo do deserto. O maná caía, né? O maná caía e o povo: não aguento mais comer maná. Não aguento mais comer maná. Aí o maná é um tipo de Cristo. O maná é um tipo da palavra. O maná é o pão nosso de cada dia. É um símbolo legal das escrituras. Mas o povo dizendo: não, entre o maná do deserto e o pepino do Egito, entre o maná do deserto e a cebola do Egito, entre o maná do deserto e o alho do Egito, a gente prefere o pepino. E tem mais, o povo estava tão enfastiado da palavra do maná, nessa simbologia, que eles até diziam: que saudade do cemitério. Porque o povo dizia: será que não tinha sepulcros suficientes lá no Egito? E o Moshe Rabbeinu nos trouxe para sepultar nós aqui. Até saudade de cemitério o povo tinha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: a cebola é um fruto que dá embaixo ou em cima? O pepino é um fruto que dá embaixo ou em cima? O alho é um fruto que dá embaixo ou em cima? Pois é, quem não gosta da palavra vai ser sempre pessoas que vão ter a percepção do desejo de coisas de baixo. Agora, a romã é um fruto de baixo ou de cima? A uva é um fruto de baixo ou de cima? A tâmara é um fruto de baixo ou de cima? Então, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, esqueça dos frutos do Egito que estão embaixo e começa a pensar nos frutos que são as coisas de cima, onde Jesus está sentado à destra de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo: se você sair daqui apaixonado pela palavra, pepino nunca mais, cebola nunca mais, alho nunca mais, vai ter romã para você, vai ter tâmara para você, vai ter uva para você, porque na terra prometida as frutas não são de baixo, as frutas são aquelas que estão em cima. Oramanda lacaias. O negócio é tão feio que você chega e diz: abra a Bíblia em Abacuque. Olha, ele mandou abrir o Facebook. Não é isso. E o que é interessante, quando se perde o gosto pela palavra,
o desejo pela palavra, você não percebe que você morre aos poucos. Eu não vou falar pelo Maranhão, não vou falar por Lago da Pedra, pelo amor de Deus, mas tem 2 cultos na minha denominação que estão quase falindo. 2. E eu dou um iPhone de presente se vocês me falar quais são os 2 cultos. Lembrando que eu tenho 10 prestações para pagar ainda, tá? Tem 2 cultos, Brasil afora, presidente. Estão vazios. Quase ninguém frequenta. E tem gente que diz ainda, não, eu já sei bastante, eu não preciso desses cultos, eu não preciso frequentá-los, porque eu já sei bastante. E me parece então que todo mundo já sabe bastante, porque esses 2 cultos estão vazios. Vocês poderiam arriscar? Ensino e... Meu Jesus! Eles estão declarando que eles não têm ensino e nem oração, pastor Raimundo. Eu não estou falando de vocês. Agora é interessante, está sendo filmado, fazer o quê? Lá na minha cidade, Araranguá, eu moro bem no centro de Araranguá, e quando eu estou lá, eu sou escalado para ser professor da escola dominical. Se tem uma coisa que eu gosto da escola dominical, eu saio do prédio, pego o carro com a esposa, é só fazer uma curva assim, pego a avenida principal e eu vou passar na frente da catedral da Nossa Senhora dos Homens, que é a padroeira da cidade, que é perto da minha casa. Aí eu passo com o carro, dou uma olhadinha para cá e olho lá a porta aberta da grande catedral e está sentadinho lá desde as 7 da manhã, 4.500 pessoas. Aí eu penso, vou chegar na minha igreja, vai estar bombando, vai estar lotada lá, porque lá a gente prega a verdade, lá a gente prega a palavra, afinal somos protestantes. Mas eu chego lá e dou aula para 17 pessoas. Converse com o islâmico para você ver a valorização que eles dão para o Alcorão. Converse com o espírita para você ver a valorização que eles dão, evangelho segundo o espiritismo. Converse para você ver com um shintoísta, para você ver a importância que ele dá aos escritos místicos, animistas chineses. Conversa com aquele pessoal da Índia, que adoram, por exemplo, o rio Ganges, a importância que eles dão aos escritos das Vedas hindus. Mas converse com um crente para você ver. Vai falar de Bíblia com ele, vai falar de escritura com ele. Ele não tem tempo, mas ele conhece todo o catálogo da Netflix. Mas ele conhece tudo que passa em todos os canais abertos e fechados. Mas de palavra de Deus não tem nada, absolutamente nada. É presa fácil para o diabo. É presa fácil. E não é tempo de ser presa do diabo, é tempo de caminhar no deserto. E quando o diabo aparecer, levantar a espada e falar: está escrito, está escrito, está escrito. Me permita uma frase aqui. Hashem biakoria diefas nonia diepashob deri embrabahanyelas terekotorabiatana. Essa frase. Traduza. Aí a destruição, e aí a gente fica procurando, mas onde está o erro? Onde está o erro? Onde está o erro? Escritura, palavra. E me parece que a envergadura de culpabilidade, senhores pastores, está em cima de nós, líderes, em cima de nós, pastores. Porque se nós rejeitarmos o conhecimento, o que será dos nossos liderados? Eu não preciso que você me apoie em prontidão de fé para que eu profetize o que eu vou profetizar aqui agora.
aos olhos de vocês, eu profetizo um avivamento bíblico nas nossas convenções. Eu profetizo um avivamento bíblico nas convenções gerais, estaduais e nacionais. Eu profetizo corações inflamados de pastores e líderes de uma ponta a outra desse país. E quando o avivamento da palavra chegar, a nossa denominação, ela voltará a ser o que ela era desde o início dela, poderosa e cheia de milagres. Calamando, aliás. Quem trouxe um glória a Deus de casa? Quem trouxe uma aleluia de casa e pode soltá-lo aqui nesta noite? Comeanda e caia. Sedia norocomen, deixaia, nozia, senorias. E João, deixa o Zés um pouquinho lá. Ô João, por que você escreveu para esses meninos? Por que você escreveu para essa garotada que tu ama, João? Me diga, Yohanan, por que você escreveu? Bom, eu tenho alguns motivos de ter escrevido para eles. Por que então? Eu só escrevi para os meus filhinhos porque eles conhecem o pai. Porque se eles não conhecessem o pai, eu apresentaria quem é o pai para ele, mas eu já tenho certeza que sim, eles conhecem o pai. Que mais, João? Sim, eu escrevi para os pais deles, porque os pais deles conhecem aqueles que era desde o princípio, ou seja, começou nos pais deles e passaram para os seus filhos. Aí eu vou tratar esses meninos diferentes. Por quê, João? Eu vou chamá-los agora de jovens. E por que você escreveu para os jovens? Eu escrevi só para afirmar para eles que eles são fortes. Eles não são fracos, eles são fortes. Só que força para Deus é uma concepção diferente que nós temos, porque Deus é um ser paradoxal. Paradoxal por quê? Porque para Deus o pequeno é o grande e o grande é o pequeno. Para Deus o que pode é o que não pode, e para Deus o que tem é o que não tem. Para Deus o que é o que não é, e o que não é o que é. Para Deus as coisas que são as coisas que não são, porque Deus é paradoxal. Então para Deus o forte é o fraco e o fraco é forte. Então se você for fraco no sentido de dependência de Deus, tenha certeza de uma coisa: tu és forte na presença de Deus. E a pessoa que mais aprendeu isso foi o Paulo. Senhor, eu quero que um poder seu seja perfeito na minha vida. Ok, Paulo, então para que o meu poder seja perfeito na sua vida, eu tenho que te enfraquecer. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde, Senhor? Na fraqueza. Por quê? Para que a glória seja minha e não tua, Paulo. Então se você se declarar forte, é porque você é fraco. Mas se você se declarar fraco, é porque você é forte. E a dependência de Deus está na tua vida. Mas ainda digo mais: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. E por que é que eles são fortes, João? Porque a palavra de Deus, ela permanece neles. Aí se o João tivesse aqui, eu perguntaria: será? Será? Eu gosto muito de pregar no Pará em culto de ceia. Não sei se é aqui assim, mas enquanto se serve a ceia, os irmãos vão se levantando um por um e citando versículos bíblicos. Acontece aqui, pastor? É aqui assim também? À medida que vai servir na ceia, vai se levantando e citando versículo bíblico. E à medida que eles vão se levantando, citando versículo bíblico, eles estão mostrando duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus está dentro deles, porque a minha boca só fala daquilo que o meu coração está cheio. Cadê o primeiro a se levantar e citar um versículo rapidamente aí? Bem alto, cadê? É um versículo só, não a Bíblia toda. Ótimo, maravilha. Quem mais cita um versículo aqui? Aqui.
Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Cadê, cadê? Aonde? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Maravilha, quem mais? Diga, querida. Eu olhando isso aqui, eu só tenho que dizer uma coisa: Deus está em vocês. 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 O que é isso? A palavra permanece em vós. A palavra permanece em vós. E aqui eu digo, escuta aqui. E qual é o resultado? Tendes vencido. Vencido o quê? Maligno. Ponerou o termo grego, maligno. E quem encontrou maligno aí com letra maiúscula? Acho que está com letra maiúscula, né? De quem é que a Bíblia está falando? Que nós temos vencido porque a palavra de Deus permanece em nós. De quem é que a Bíblia está falando? De quem? Ela falou do Lula? Não, você falou isso não, né? Eu que entendi isso, desculpe. A gente tem vencido quem aqui? O diabo. Eu tenho algo para dizer para vocês aqui rapidamente. Nós pentecostais, nós cometemos um erro. Sabe qual é o erro que a gente comete? A gente dá para o diabo um poder que ele não tem. Todo poder que alguém tem, à luz da Escritura, tem que estar atrelado ao nome dessa pessoa. Sempre é o nome. Seja Deus, seja Cristo atrelado ao nome, seja um rei atrelado ao nome, seja qualquer divindade, pseudo-divindade que tenha na Bíblia, é sempre atrelado ao nome que essa pessoa tem. Se isso é verdade, como é a verdade, me permita perguntar a vocês, já que está escrito aqui no texto, tendes vencido o maligno, é uma alusão a Satanás, ao diabo. Mas eu pergunto para vocês, afinal, qual é o nome do diabo? Eu não estou dizendo que ele não existe, ele existe. Eu estou falando aqui do poder que pretensamente vende-se que ele tem e que não tem. Porque se tivesse todo esse poder, ele teria que ter um nome. Aí eu pergunto, à luz da Bíblia, do primeiro livro ao último, qual é o nome do diabo? Pastor, o nome do diabo é diabo. Mentira, a palavra diabo é um termo grego que quer dizer diabolos. E não é nome, é adjetivo que quer dizer acusador. Então não é nome, é uma função. Então o nome dele é Satanás. Também não é. A palavra Satanás é o termo hebraico Gan Hashatan, que quer dizer adversário. Não é um nome, é um adjetivo que conota a função de ser adversário. Então não é nome, nem Satanás é nome. Pastor, eu escutei dizer que o nome dele é Lúcifer. Aí que piora a coisa, a palavra Lúcifer vem de Isaías 14:12. Está escrito lá, como caísse do céu, ó estrela da alva. Aí o Jerônimo pega a Vulgata latina, traduzida do hebraico para o latim, e lá em 14:12 ele coloca assim, como caísse do céu, em latim, ó Luciferus. Aí a igreja romana diz, espera aí, o nome dele é Lúcifer. Se for Lúcifer ali, Luciferus, não é nome, é outro adjetivo que quer dizer portador da luz. Não deu um nó na mente? Não é diabo, não é Satanás e não é Lúcifer, porque são todos adjetivos. Pastor, mas afinal qual é o nome do diabo? Porque o diabo, pastor, ele está atrás de mim há muito tempo, ele quer acabar comigo e além do mais, segundo a Bíblia, ele quer roubar a nossa coroa. Então aí que já começa a se revelar o nome dele, porque está escrito na Bíblia, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha o nome, ninguém.
E por que é que você está me perguntando, por que é que você está dizendo com tanta certeza que o diabo não tem nome, então portanto não tem esse poder que ele diz que tem? Ora, eu estou dizendo isso baseado no nome do Deus que eu sirvo. Eu vou te contar o nome do Deus que eu sirvo, preste bem atenção, preste atenção aqui. No final você pode glorificar, mas preste atenção. Olha o nome do meu Deus: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu Jesus, esse tem nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vai beber coisa mortífera, em meu nome vai pegar em serpente, em meu nome vai botar a mão em gente doente e vai ser curada. Coloca a mão no ombro do teu amiguinho aí, da tua amiguinha, e diga: te abençoo em nome de Jesus. Agora, João, finalizo com essa frase: a palavra de Deus permanece em vocês e tendes vencido o maligno. Pastor, me dá receita para vencer o maligno. Simples, a palavra tem que permanecer em você, a escritura tem que estar dentro de você. É a única forma de você vencer aquele que não tem nome, mas que quer te destruir. E o diabo sabe que a única forma da igreja e do povo de Deus ser destruído é quando lhe falta conhecimento da palavra. Última receita, a de Davi, que dizia o seguinte: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração. Eu só peço uma coisa ao céu nesta noite: esconda a palavra, esconda a palavra, esconda a palavra, esconda a palavra. Quem quer esconder a palavra, fica de pé adorando a Deus. Quem quer esconder a palavra? Quem quer esconder a palavra? Esconda, lá na galeria, quem quer esconder a palavra? Ora, manda lá. Dá um abraço quem está no teu lado e diga: escondamos a palavra. Ora, manda lá, caia, aceita, chorema. Não vai embora não, tem bênção apostólica ainda. Levante a mão. Levante a mão. Amado Jesus, eu te glorifico nesta noite. Ao como eu amo a tua lei, ao como eu amo a tua palavra, Pai. Seu Deus, envia-nos um avivamento bibliocêntrico. Envia-nos um avivamento pela palavra, pela escritura, Senhor Deus. E que esses jovens de Lago da Pedra sejam inflamados pela palavra, levantados pela palavra, restaurados pela palavra, usados pela palavra, ousados na palavra, abençoados pela palavra, cheios da palavra, apaixonados pela palavra, pregadores da palavra, profetas da palavra, anunciadores da palavra, leitores da palavra, cumpridores da palavra, vivedores da palavra, cheios da palavra. Coma a palavra, recebe a palavra, tenha a palavra, se encha da palavra, guarde a palavra, beba a palavra, coma a palavra, guarda a palavra, viva a palavra que pode, a palavra que tem, a palavra que é, a palavra que santifica, a palavra que dá vida, a palavra que mata, a palavra que levanta, a palavra que quebra, a palavra que restaura, a palavra que te enche a cada dia. Ora, manda lá. Presta atenção, 30 segundos. Escute. A gente chama ele de Amós, mas o nome dele em hebraico na verdade é Amos. O Amos
ele falou algo há 2.700 anos. Eis que vem dias que eu vou mandar fome e sede na terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede, não de ler a palavra, mas de ouvir a palavra. Os homens andarão errantes de uma ponta a outra, buscando a palavra, mas não vão encontrar. Aí o verso 12 diz o seguinte: e os jovens morrerão de sede, e as donzelas desmaiarão. Eu só vou agradecer a Deus por uma coisa aqui. Obrigado, Hashem, de tanta falta de palavra em várias capitais desse país, mas o Senhor escolheu uma cidade pequena no Maranhão, num certo período do ano, para trazer uma juventude para falar da palavra. Eles não morrerão de sede, eles não morrerão de sede, eles não morrerão de fome. Aqui tem palavra, aqui tem palavra. Escola Bíblica de Jovens. Eu quero que o diabo saiba que aqui ninguém será destruído, aqui não terá fome e nem sede. É uma juventude cheia da palavra. Eu tive um pastor morreu com 90 anos de idade, o meu pastor, José Pimentel de Carvalho. Conheceu? Congreguei 35 anos com ele. O pastor Pimentel dizia assim: a melhor hora de o pregador parar de pregar é quando o povo quer ouvir mais. Quem quer ouvir mais? Amém.